O lucro presumido ficou mais caro, mas quanto mais caro e como ficou essa conta? Vou te explicar nesse vídeo. No finalzinho de 2025, nós tivemos a Lei Complementar 224 sendo publicada com a temática de redução de benefícios. Junto com outras coisas, né? Por exemplo, tributação de bets, aumento da tributação de juros sobre capital próprio, o que foi vendido na mídia sobre a Lei Complementar 224 foi: queremos uma tributação mais democrática e vamos reduzir os benefícios tributários. Vendida a ideia de que esses benefícios tributários são concessões para setores específicos, empresas específicas, e isso não é justo, todo mundo tem que pagar igual. Então isso soa muito bom, né, aos ouvidos de uma população que está acostumada assim, pô, só o outro tem benefício e eu só me ferro. Então isso cai muito bem no discurso, nas notícias, mas o que a gente viu foi, além dessa redução de benefícios mais específicos, a gente viu também uma outra, entre aspas, redução de benefício, que foi a majoração, e eu vou chamar assim porque esse é o nome correto do meu ponto de vista, a majoração de carga tributária para as empresas do lucro presumido. Bem, o lucro presumido não é exatamente um benefício tributário, né? Não é uma concessão específica, é um dos regimes. Você cria uma empresa, né? Você pode optar por ser do lucro real ou ser do lucro presumido, né? Se você atender as características. Então, nesse sentido, tecnicamente, até dá para a gente falar assim, olha, o sistema padrão de tributação é o lucro real e existe a possibilidade de você optar pelo lucro presumido, se você considerar ele mais benéfico. Nesse sentido, ok, tecnicamente podemos até chamar de benefício tributário, apesar de ser um nome correto, mas que não diz o que as pessoas estão escutando. Essa é a primeira coisa que a gente tem que filtrar, né? Existe uma narrativa construída em cima do nome redução de benefício tributário. Na minha opinião, quando você pega um regime que muitas empresas, os mais diferentes tipos, atividades, utiliza, né, que tradicionalmente é um dos regimes disponíveis, mais do que um benefício tributário, isso é um regime como qualquer outro, né? Como você pode escolher o lucro real, o lucro presumido ou, eventualmente, o Simples Nacional. Pois bem, passada essa etapa, vamos falar, olha, essa Lei Complementar 224, que foi depois, né, regulamentada por um decreto, depois por uma instrução normativa, muito mal escrita, né, a instrução normativa 2305, que teve que ser remendada com a instrução normativa 2306, ela diz o seguinte, olha, o lucro presumido, ele tem uma lógica de pegar a receita, aplicar um percentual de presunção, e aí você tem a tal da base presumida. É por isso que o nome é lucro presumido. Você pega a receita, aplica um percentual, eu presumo que o teu lucro é de tanto. Então, uma empresa de serviço, 32%, uma empresa de comércio, 8%, né? Falando para o IRPJ, para a contribuição social, 12% de presunção para o comércio. E assim vai, né? Pega uma receita, aplica a presunção e chega na base presumida, seria o lucro presumido. Sobre isso, a gente adiciona integralmente as demais receitas, né, que não são da atividade, receitas financeiras, ganhos de capital, essas coisas todas. A isso a gente dá o nome de base de cálculo do IRPJ ou base de cálculo da CSLL, beleza? Pausa rápida. Gosta desse tipo de conteúdo? Então, vai aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreve, ativa as notificações, tudo isso é muito importante e, claro, deixa o seu comentário aqui também. Na CSLL, a vida é mais fácil. Eu pego essa base de cálculo, aplico a alíquota, né, no caso 9%, e está resolvido. No IRPJ, chegada na base de cálculo do IRPJ, você vai calcular o imposto de renda pela alíquota básica de 15%, então sobre toda essa base, 15%, e aí você tem o cálculo do adicional do imposto de renda. Né, você vai ver essa base de cálculo, pegar o lucro presumido, que é o nosso assunto aqui do vídeo. Lucro presumido é a apuração trimestral. Então, como regra geral, trimestre. Você vai verificar se a base de cálculo do IRPJ ultrapassa 60 mil. Esses 60 mil se chega, né, é o seguinte, olha, é 20 mil vezes a quantidade de meses de apuração. Como o lucro
presumido é trimestral, 3 vezes 20 mil dá 60 mil, beleza? Então, só fazendo essa recapitulação rápida para a gente entender como é que se apura o lucro presumido, para entender onde é que a majoração entra, tá? Porque eu vi muita dúvida que se resolve com essa base. Muito bem. Então, a Lei Complementar 224 diz que o lucro presumido vai passar a ser majorado, né? Essa presunção vai ser majorada quando houver uma receita anual de mais de 5 milhões. Ok? Então, se você tem uma empresa que tem uma receita bruta, receita da atividade de mais de 5 milhões, você vai ter um percentual de presunção majorado. Sobre o quê? Sobre o que passar dos 5 milhões. Tá? Então, eu tive 5 milhões e 200 mil. 5 milhões aplica a presunção normal, 32% se for serviço, né? E esses a mais, você vai aplicar uma presunção majorada. O que é essa presunção majorada? É a presunção com mais 10% dela mesma. Então, vai pegar lá 32% vezes 1,1. 8% vezes 1,1. 12% vezes 1,1. Aí você vai chegar na presunção majorada. Né? Então, o 8% vai virar 8,08. O 32% vai virar 35,2 e assim por diante. Beleza? É isso. Não tem muito mistério essa parte. Agora, qual que é a grande questão? A apuração é trimestral. E aí, o que ficou definido, né, depois desse vai e volta, da primeira uma normativa confusa, depois um texto mais chatinho de ler, mas já um pouco mais detalhado, é o seguinte: a apuração do lucro presumido, essa majoração da presunção, vai ser verificada trimestralmente. Tá? Então, vou pegar aqui o IRPJ como exemplo. IRPJ, primeiro trimestre, eu vou verificar 1.250.000. Segundo trimestre, 1.250.000. Terceiro trimestre, 1.250.000. Beleza? Então, os 3 primeiros trimestres, eu vou verificar 1.250 por trimestre. Se naquele trimestre passou de 1.250, o que passou de 1.250 aplica a presunção majorada. Então, eu vou ter uma apuração. Né? Vamos imaginar, eu tive 1.300.000 de receita. Então, sobre 1.250, eu pego a receita e aplico a presunção de 32%. Aqueles 50 que excedeu, eu vou pegar esses 50 e aplicar a presunção majorada, que no caso do serviço vai dar 35,2%. Eu somo essa base presumida padrão e essa base presumida majorada para dar a minha base presumida total. E aí continua o cálculo exatamente como era antes. Né? Pego essa base presumida, adiciono integralmente as outras receitas, ganho de capital, receita financeira, calculo IRPJ, calculo IRPJ adicional, tudo normal. Beleza? O que traz de novidade aqui? Caio, mas não é justo. Eu concordo. Na minha opinião, o fato de verificar trimestralmente é uma forma do governo adiantar a arrecadação que não tem como saber se ela é definitiva. Portanto, cria-se uma espécie de um empréstimo compulsório. Primeiro você me dá esse dinheiro aqui, dá o dinheiro para o governo, e depois eu vejo se realmente é devido, né, é devido ou não. Se não for devido, eu te devolvo. No fim das contas é isso. Cara, tem uma coisa errada aí. É muito semelhante à retenção dos 10% sobre a distribuição de lucro acima de 50 mil. Primeiro você faz a retenção, paga para o governo. Lá depois, na apuração anual, a gente vê se é isso mesmo ou se eu tenho que te devolver. É isso. Muito bem. Então eu vou fazer essa apuração, né? Fazer essa apuração trimestral, e aí se passar do trimestre acontece isso. Tá, Caio, e se passar menos? Se passar menos, não, desculpa. E se não passar, se a receita for menor do que o limite trimestral de 1.250? Nesse caso, exemplo, eu tive 1 milhão de receita no primeiro trimestre e o meu limite era 1.250. Esses 250 de limite que eu não usei, eu vou poder acumular para o próximo. Então é como se eu criasse uma não cumulatividade do limite. Então, no primeiro trimestre eu tinha um limite de 1.250. Eu só consumi 1 milhão. Sobrou 250. Então, o segundo trimestre, que seria 1.250.000, mais os 250 do primeiro trimestre que eu não usei,
Então, no segundo trimestre, o meu limite passa a ser 1.500, beleza? Então, assim, nem tudo é má notícia, pelo menos tem isso aí. Legal? Isso acontece no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. No quarto trimestre é que o bicho pega, porque a gente tem 3 possibilidades. No quarto trimestre, para apurar o quarto trimestre, tu vai ter que verificar o ano. Então, primeira hipótese. Cara, tu verificou o ano e no ano a tua receita não passou de 5 milhões. Pô, então o que tu vai fazer? Tu vai apurar o quarto trimestre sem calcular majoração, legal? E aí você vai ter que refazer o cálculo dos outros trimestres. Vai lá, T1, T2, C3. Recalcula sem majoração, vê a diferença. O que você arrecadou a mais, desconta do imposto a pagar no quarto trimestre. Essa é a brincadeira. Essa é a primeira hipótese. Você chegou no final do ano, ou seja, ao longo dos trimestres teve excedente, mas quando verificou o ano todo não teve. Por isso que eu digo, tá financiando o governo. Pô, primeiro empresto o dinheiro, lá na frente eu desconto. Né? É isso. Beleza. Segunda hipótese. Segunda hipótese é o seguinte, cara, chegou no quarto trimestre, tu olhou de janeiro a dezembro, a receita passou dos 5 milhões. Só que o que passou dos 5 milhões, olhando o ano, é menor do que se você soma o excesso nos trimestres. Então vamos imaginar, pô, num trimestre tu teve 1,5 milhão, no outro você teve 1,6 milhão, no outro você teve 1,3 milhão. Então, se tu somar os 3, o que excedeu nos 3 trimestres dá um valor. Só que tu olha o ano e no ano o total foi 5 milhões e 100. Ou seja, no ano só passou 100. Mas se tu somar o primeiro, segundo e terceiro trimestre, o excesso foi maior. Então, nesse caso, como é que você vai calcular o quarto trimestre? Você vai fazer o cálculo sem majoração, e tu vai ter que fazer uma regra de 3. Assim, bicho, dentro dos 3 trimestres lá, o que teve de excesso, eu vou ter que fazer uma proporção. O excesso foi 30% num trimestre, 40% no outro, né? E 30, 40 aqui deu 60, 70, mais 30. Pronto, resolvi. Né? Para a conta ficar bonitinha aqui no vídeo. Então eu vou ter que pegar os 100 mil, que é o excesso anual, e recalcular os primeiros trimestres, pegando esses 100 mil e fazendo a proporção. Beleza? Essa é a conta. Pô, cara, mas vai dar um trabalho do caramba. Vai dar um trabalho do caramba. A gente vai ter que calcular o trimestre e no quarto trimestre vai ter que recalcular os trimestres anteriores para, de novo, ver a diferença e descontar a diferença do imposto apurado no quarto trimestre. E a terceira hipótese, você chega no final do ano, ou seja, no quarto trimestre, e verifica, cara, a receita do ano passou dos 5 milhões e o excedente, cara, realmente foi maior do que olhando T1, T2 e T3. Beleza. Então, a gente vai calcular o quarto trimestre, considerando como receita excedente o quê? Vamos imaginar, o ano foi 6 milhões, então passou 1 milhão. Quanto que vai ser de excedente no quarto trimestre? 1 milhão menos o que já foi considerado nos 3 primeiros. Isso vai ser considerado excedente. O resto é majoração presunção sem majoração. Esse é o cálculo. E aí, nesse caso, não tem imposto a descontar. Beleza? Cara, isso é tudo muito complicado. Pô, é um vídeo de YouTube rápido, né? A gente tá aqui um pouco mais de 10 minutos para eu te dar uma visão geral. Tá? Outra coisa importante, no primeiro ano de existência dessa majoração bizarra, né, que é 2026, o IRPJ já se calcula a partir do primeiro trimestre. A CSLL, a contribuição social, se calcula a majoração a partir do segundo trimestre, porque a CSLL tem que observar a anterioridade nonagesimal, a famosa noventena, e o IRPJ não. Tá? Então fica esse descompasso. Por causa disso, mais um descompasso acontece, que é o seguinte, em 2026, para o IRPJ, o limite é de 5 milhões, porque são os 4 trimestres.
Para a contribuição social, como são 3 trimestres, T2, T3 e T4, a Receita Federal interpreta que o limite de 2026 para a CSLL é 3.750, considerando somente T2, T3 e T4. Beleza? Então tem esse descompasso. Em 2027, aí beleza, é ano cheio e limite cheio para os 2 tributos, ok? Por fim, mas não menos importante, né, se por acaso, né, você tiver ali uma abertura de empresa ou uma baixa de empresa no meio do ano, você analisa por trimestre. Então, assim, a empresa nasceu em fevereiro, beleza, tem os 4 trimestres. A empresa foi constituída em abril, né, foi constituída em maio, foi constituída em junho, então foi constituída no segundo trimestre. Então vai ter T2, T3 e T4. Portanto, o limite anual de 3.750.000. Ah, eu baixei uma empresa em agosto. Então, janeiro, fevereiro e março, abril, maio e junho, julho, agosto e setembro. E, pô, tem 3 trimestres. Ah, eu baixei a minha empresa em abril. Tem 2 trimestres, T1 e T2. Então, limite de 2.500. Tá? Vai ser verificado por trimestres de existência, tanto na baixa da empresa no meio do ano, quanto na constituição da empresa no meio do ano. Se você quer dominar a reforma tributária, mas não quer fazer isso sozinho, quer ter acompanhamento, orientação, aqui embaixo tem o link do programa Dominando a Reforma Tributária, em que eu e você vamos fazer essa caminhada juntos. Conto com você, hein? Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar uma visão geral. Esse assunto eu exploro ele maximamente dentro do programa DRT, inclusive montando planilha junto com os alunos, fazendo esses cálculos, dando exemplo, né? Que eu queria um vídeo mais geral para você entender o que está acontecendo e a partir daqui aí sim aprofundar com um pouco mais de clareza. Beleza? Mas fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.